Bom dia, turminha! Hoje é segunda-feira e hoje nós teremos aula de duas matérias. Primeiro, História, depois, Português. Na matéria de História, a tia Marcele vai explicar um evento, uma coisa que aconteceu aqui no nosso país que foi fundamental para a história do nosso país e para a vida que nós temos hoje, que é a Proclamação da República. E na aula de Português, nós vamos realizar uma folhinha que vai falar sobre o conto de fada, que vai ser o tema do nosso quarto bimestre. Então é super importante. Tia Marcele precisa que vocês peguem aquelas folhinhas que vocês foram até a escola buscar, porque de hoje em diante nós só vamos trabalhar com aquelas folhinhas. Tá legal? Então bastante atenção aí. Vamos lá, turminha. Entendendo o que foi a Proclamação da República. Por que esse foi um evento tão importante para o nosso país? Nós comemoramos esse dia ontem, domingo, que foi o dia também que teve as eleições. E tem tudo a ver com as eleições, a proclamação da República. O que aconteceu? Antes de proclamar a República aqui no Brasil, quem comandava, quem mandava no Brasil eram os reis, os imperadores. Lembra que a gente já falou disso lá no 7 de setembro, quando eles proclamaram a independência do Brasil, que foi Dom Pedro I? Lembra dessa história que a tia Marcele já conversou com vocês? Então, daquele dia até o dia da proclamação da República, passaram-se mais ou menos 77 anos em que o Brasil foi governado por reis, por imperadores. Tudo bem até aí? Então, nós vivíamos nessa época em uma monarquia, onde os reis mandavam, no caso aqui, no nosso Brasil. Depois desses 77 anos, o Brasil cresceu, evoluiu, as pessoas perceberam que não estava muito bom ter um país comandado por uma única pessoa. Porque quando você vive em uma monarquia, o rei é a pessoa que manda e desmanda. Tudo que o rei quer vai acontecer e pronto, e acabou. Porque ele é soberano, ele é o maior de todos. E aí as pessoas, os outros líderes, não estavam mais gostando desse tipo de governo. Eles queriam um governo onde as pessoas também participassem, onde elas pudessem escolher o que era melhor para elas. Mas é claro que o rei não queria saber disso, ele queria continuar mandando e vivendo em uma monarquia. Mas depois desses 77 anos, as pessoas se reuniram, os líderes, o líder lá do exército, o líder da igreja, o líder do comércio, o líder das fazendas, o líder das pessoas, todas essas pessoas super influentes e também poderosas se reuniram e armaram um plano para derrubar a monarquia aqui do Brasil, para que eles pudessem assumir o controle do Brasil. E quando eles fizeram isso, foi quando proclamou a República, que foi no dia 15 de novembro de 1889. Entenderam? Tem mais ou menos 131 anos que isso aconteceu. Vamos lá. O que aconteceu? Eles escolheram um marechal, que é a pessoa que manda mais no exército, mas não foi qualquer marechal. Um marechal que as pessoas gostavam, um marechal que era bem influente, era amigo de todo mundo, e ele se chama Marechal Deodoro da Fonseca. Eles contaram todo o plano deles para Marechal Deodoro da Fonseca, que aceitou, achou que realmente seria melhor pro Brasil, a família real, o rei, a rainha, voltar para Portugal e deixar o Brasil com as pessoas que viviam aqui e não com os príncipes e as princesas lá de Portugal. O que aconteceu? Ele se reuniu, contou o plano e Marechal foi lá e tomou a monarquia, derrubou a monarquia. Ele juntou um exército, porque ele também era comandante desse exército, e bateu lá na porta de Dom Pedro II, filho de Dom Pedro I, e falou: olha, não tem mais muito que você possa fazer aqui, porque nós já nos reunimos, eu tenho o exército ao meu lado e você não vai ter o que fazer. Nós decidimos que nós vamos proclamar a República no Brasil. Não vai ser mais você, o rei no caso, que vai mandar aqui. Agora nós viveremos em uma república onde o povo ou a pessoa que comanda, ele vai agir de um jeito que possa ajudar todo mundo. Eles vão agir e tomar as decisões que vão ajudar as pessoas que moram aqui no Brasil.
E aí o rei, no caso Dom Pedro II, não teve muito o que fazer, reuniu a família real e voltou para Portugal. E quem ficou comandando o Brasil foi Marechal Deodoro da Fonseca, o primeiro presidente provisório do Brasil. E isso foi no dia 15 de novembro de 1889. E é por isso que no dia 15 de novembro é um dia de feriado, porque a República trouxe o poder para a mão das pessoas. Por isso que nós podemos votar em quem que a gente quer que comande. Por isso que teve eleição no domingo. Porque nós vivemos em uma república onde as pessoas escolhem o que é melhor para elas. E aí elas elegem, escolhem um representante para comandar, para fazer o que é melhor para elas. Isso é a república e também a democracia, onde as pessoas escolhem o que é melhor. E esse é o nosso governo de hoje, atual. Então foi super importante essa data do dia 15 de novembro. Por isso, nós estamos falando sobre isso. E essa semana nós vamos falar bastante, porque dia 19 também tem o Dia da Bandeira. E esse dia 15 de novembro foi super importante para ter o Dia da Bandeira, que vai ser dia 19. Então vamos lá. Depois que vocês já entenderam essa história, vocês conseguem perceber o quanto o Brasil mudou depois que proclamou a independência. Depois disso, começou a surgir os presidentes, onde as pessoas votavam e escolhiam o seu líder. Isso é a república. E essa é a nossa forma de governo até os dias de hoje. Agora nós vamos para a nossa aula de português. Bastante atenção. Na nossa aula de português de hoje, nós vamos falar sobre os contos de fadas, que são histórias que vocês já conhecem, que é Chapeuzinho Vermelho, que é a história dos Três Porquinhos, Cinderela, Branca de Neve, Gatos de Bota, Peter Pan, todas essas histórias encantadas. Nós vamos entender que gênero textual é esse, que tipo de texto é esse. É um texto super conhecido, que tem o quê? Sempre começa com Era Uma Vez. Essas histórias são sempre contadas por uma terceira pessoa. O que é isso, tia Marcele? Ela é uma história narrada, é alguém contando uma história que já ouviu. Então, é sempre uma narrativa que começa às vezes com Era Uma Vez. Tem sempre personagens fantásticos. O que são personagens fantásticos? Personagens que não existem, tipo fadas, dragões, vamos ver o que mais, gnomos, poderes mágicos, tem bruxa, tem tudo isso. Porque esses são personagens fictícios, personagens fantásticos, fantasiosos, que não são verdades, que fazem parte do conto de fada. Normalmente tem uma princesa, tem um reino, tem um herói, alguém que vai lá e salva, tem um vilão, que é a pessoa que vai fazer a maldade. Então, é uma história que ela tem todo um desenrolar que vocês já conhecem. A história começa muito bem, tá tudo lindo e maravilhoso, de repente acontece uma coisa muito ruim no meio dessa história, e depois, lá pro finalzinho, a coisa começa a se resolver, vai vir alguém que vai ter um poder, uma fada, uma bruxa que vai ajudar, e no final todo mundo fica feliz para sempre. Normalmente os contos de fadas, ele tem essa estrutura, ele é mais ou menos desse jeito, e é desse tipo de texto que nós vamos trabalhar no quarto bimestre. Na folhinha que vocês vão realizar, que é essa daqui, ó, do conto de fadas, vocês vão falar um pouquinho sobre alguns personagens de contos de fadas que vocês já conhecem. Então, assim, quem tiver aqueles livrinhos em casa de conto de fada, você vai poder pegar e escolhe algum deles que você mais gosta. Ah, tia Marcela, eu gosto daquela história do João e Maria, eu gosto do João e o Pé de Feijão, eu gosto da história da Cinderela, Bela e a Fera. Qualquer uma dessas, você vai escolher a que você mais gosta e você vai gravar um vídeo contando essa história pra mim, tá bom? Então vamos lá, vamos responder essa pergunta, tá assim, ó, essa folhinha. Contos de fada. Você conhece bem os contos de fada? Leia e responda as perguntas a seguir, marcando a alternativa que contém a resposta certa. Turma, tem várias perguntinhas aqui
e vocês vão marcar uma única opção. Só que tem um negócio, tia Marcele não vai ler essas perguntas para vocês, justamente porque eu quero que vocês comecem a ler, a ter autonomia de resolver sozinhos. É bem fácil, bem simples, vocês conhecem todos esses personagens. Então vai ser tranquilo para vocês resolverem essa folhinha. Por último tá assim, número 2. Desenhe no espaço abaixo o seu conto de fada preferido. Gente, eu quero um desenho caprichado do conto de fada que você mais gosta. Pode ser esse que você gravou o vídeo ou vai gravar o vídeo e mandar para mim, tá bom? Nossa aula de hoje é sobre isso. Espero que vocês gostem, que vocês acompanhem. Turma, qualquer dúvida, me manda mensagem, me manda áudio, que a tia Marcele ajuda vocês daqui, tá bom? Um beijo. Até amanhã, às 18 horas, na nossa aula online. Vou estar esperando todos vocês lá. Bom beijo. Tchau.